Rapaziada, vocês estão preparados para ver o Flamengo derrubando o Bayern de Munique, cara? Eu esses dias me parei aí vendo alguns jogos, analisando e digerindo aí tudo o que aconteceu, o chaveamento do Flamengo. Cara, e eu tô confiante que o Flamengo vai derrubar o Bayern de Munique sim. Eu estou nervoso, como qualquer jogo decisivo que o Flamengo vai jogar, eu fico nervoso, mas eu tô bem confiante, cara. Eu tô achando realmente que o Flamengo vai derrubar o Bayern de Munique e vai chegar com moral, assim, uma moral absurda para enfrentar o PSG, que provavelmente vai vencer o Inter Miami. Mas enfim, cara, deixa aí nos comentários se você também tá confiante, se você acredita que o Flamengo vai derrubar aí o Bayern de Munique. Vamos ver aqui, o pessoal lá da Jovem Pan tava debatendo sobre esse confronto, né, do Flamengo e Bayern de Munique. O vídeo é lá da Jovem Pan, o link vai estar aqui na descrição como créditos. Bora ver o que eles falaram aqui sobre esse jogo. Também não é um técnico, né, de tanta bagagem assim. Eu até imaginava, quando o Bayern foi lá e contratou o Kompany, que naquele momento o Bayern Munique fosse buscar um nome mais parrudo. Agora, veja, isso também não tem acontecido com o Bayern de Munique nos últimos tempos. Quando o Bayern vence, por exemplo, a Champions, o técnico era o Hans Flick. Você fala, pô, mas o Hans Flick é bom, hoje está lá no, enfim, tá no Barcelona. Naquele momento, o Hans Flick era alguém que tinha como principal momento da carreira como técnico o trabalho nas seleções alemãs de base. Não era também, né, um técnico de primeira linha. Da mesma forma que depois disso aconteceu quando o Bayern de Munique foi atrás, acho que do Nagelsmann. Aliás, lá atrás, inclusive, o Bayern chegou a ser treinado pelo Nick Kovac. Também não é lá um cara sensacional, como mais uma vez a gente pôde ver nesse campeonato. De qualquer forma, eu entendo, como eu disse antes, um bom time brasileiro, os melhores times aqui no futebol brasileiro hoje, eu estou falando de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, eles têm jogadores de muitas seleções, principalmente aqui da América do Sul. Então, são caras muito acostumados a jogos pegados, jogos duros, jogos decisivos. Eles jogam eliminatórias, vários já jogaram Copas do Mundo. Você tem, no caso do Flamengo, o Jorginho, que acabou de desembarcar aqui, que já foi, durante muito tempo, titular de seleção italiana. Vários deles passaram por times de primeira linha do futebol europeu. Então, eu não vejo um confronto tão desproporcional assim. Eu entendo que o Bayern de Munique contra esses três daria jogo sim, claro, que seriam jogos com características diferentes, até porque Palmeiras, Flamengo e Botafogo são times que jogam, né, com opções muito diferentes um do outro. Para o jogo de domingo contra a equipe alemã, acho que o Flamengo tem que adotar a mesma formação e até mesmo a mesma escalação que despontou contra o Chelsea. O que eu estou querendo dizer com isso? O Flamengo tem dificuldades quando não tem um lateral de desafogo. Hoje jogou com dois laterais amarrados. Alexandro, que é muito bom defensivamente de um lado, e o Varela do outro. Não dá para jogar assim. Flamengo, quando jogou com seus laterais soltos, abertos, com cobertura de Pulgar, de Jorginho e volta e meia do Gerson, teve escape. Não à toa que o Ayrton Lucas foi um dos melhores jogadores na partida contra o Chelsea. E o Wesley, apesar da burrada, apesar da cagada, também foi um dos melhores jogadores do Flamengo na segunda etapa. Outro detalhe, eu estou dizendo isso aqui há muito tempo, Pepiano, você é atento, como um bom secador do Flamengo, já deve ter percebido. O Pedro é um jogador que merece referência, merece lá toda a referência e toda a reverência, como ele faz na comemoração dos seus gols, mas está longe da forma física ideal. Então, se quiser aprontar, surpreender diante do Bayern de Munique, deixa o Pedro no banco de reservas, entra com o Bruno Henrique lá na frente, eventualmente com Plata, com aquela formação que deu certo contra o Chelsea, porque o Flamengo vai precisar de desafogo. Não vai poder ficar o tempo inteiro com as costas no azulejo ou com o bumbum na parede, porque senão vai acabar tomando um gol do adversário. Então, é um Flamengo que não pode ficar acuado, não pode ser acossado o tempo inteiro. Tem que incomodar e mostrar para o Bayern de Munique que é possível vencer, que os alemães também não são esse último refrigerante gelado do deserto norte-americano. Porque o Flamengo normalmente tem dificuldade quando pega times assim, como o Los Angeles, como o Esperance, times que jogam fechados, jogam ali bloqueados, colocando seus muros à frente, as suas linhas
à frente do sistema defensivo, bloqueando o ataque. Esse é o tipo de jogo que o Flamengo tem dificuldade. Hoje não foi nem o caso, que o Flamengo finalizou quase 20 vezes, mas normalmente o Flamengo finaliza pouco contra times que jogam trancados fazendo ferrolho. E não acredito que o Bayern de Munique vai jogar trancado, fechado. É claro que vai ter atenção, vai jogar em alerta contra o Flamengo, até porque está olhando, está observando, o Kompany não é bobo, não é nada, pelo contrário, é um cara esperto que andou viajando lá pelos Estados Unidos para acompanhar de perto alguns jogos desse Super Mundial. Enfim, acho que o Flamengo tem que entrar, vou repetir, com o Rossi lá no gol, que está consolidado e até o reserva não é na mesma altura, jogar com o Wesley pela direita, a dupla de zaga tem que ser o Léo Pereira e o Ortiz, na esquerda o Ayrton Lucas, embora o Ayrton Lucas sempre é um jogador que dá oportunidade ao ataque, e o Bayern de Munique tem como sua principal peça ofensiva o Olício, qualquer coisa do gênero, enfim, é preciso atenção por ali. Então, você fala pro Jorginho, Jorginho, você conhece muito bem o jogador aí do Bayern de Munique. Então, faz a cobertura do Ayrton Lucas, dá aquela composição, pulgar, fica mais atento também para fazer a cobertura do Wesley, para fazer a proteção do lado esquerdo do Ayrton Lucas. Então, entra com essa linha de defesa, o meio de campo mais encorpado, mais robustecido, entra com o Pulgar, mais à frente o Jorginho e também um pouco mais à frente o Gerson, e lá na frente sendo o homem do motor, né? O homem da correria, do pulmão, o Luiz Araújo de um lado. Do lado de cá eu entraria com o Bruno Henrique e o Arrascaeta livre, leve e solto para fazer o que quiser. Eu tenho dúvida, rapaziada, se o Arrascaeta vai ser titular nesse jogo, porque eu já vi alguns debates, outros, né, falando que provavelmente o Arrascaeta não será titular, e faz sentido, assim, porque o que tem que se admirar desses times europeus, cara, é a retenção de bola, é o passe qualificado que eles têm e o físico deles, cara. Eles são muito fortes fisicamente e eles tendem a tocar muito bem e reter muito bem a bola, cara, coisas que nossos times têm muita dificuldade de fazer. O Flamengo até que agora com esse time, principalmente esse time de 25, não tem tanto erro de passes e eles retêm até que bem, principalmente o Gerson é um cara que retém a bola como poucos no futebol. Mas enfim, vamos ver aqui também o que o VSR falou sobre esse jogo. E aí o que a gente pode ver desse duelo? Para mim, tem uma questão aí. Qual Bayern vai pro jogo? O Bayern com a corda esticada? O Bayern com tudo que o Bayern tem de melhor? Que é um time fortíssimo? Dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma, ou o Bayern da Copa do Mundo de Clubes? Porque quem analisou o Bayern com lupa, viu o Bayern fazer um grande jogo na estreia contra o Auckland City, o 10-0, mas um grande jogo dentro desse contexto de enfrentar um time semiprofissional, que até, se a gente quiser pegar a avaliação, a gente fica meio sem parâmetro. Porque você está enfrentando um time semi-profissional. Tomou 10 do Bayern, tomou 6 do Benfica e empatou com o Boca. Então, assim, e depois, no jogo contra o Boca, o Bayern foi melhor que o Boca praticamente na maior parte do tempo. Mas o Bayern mostrou contra o Boca alguns dos seus problemas neste torneio. E que apareceu no jogo contra o Boca e apareceu no segundo tempo contra o Benfica, que é falta de efetividade. O Bayern tem muito volume, o Bayern cria muito, mas o Bayern desperdiça muitas oportunidades. O jogo contra o Bayern, contra o Boca, chegou empatado até faltarem 5 minutos para terminar. O jogo contra o Benfica, um volume de jogo absurdo no segundo tempo, e o Bayern não conseguiu fazer o gol, não conseguiu empatar, embora tenha se esforçado para empatar. Acho que a última meia hora do Bayern contra o Benfica, ele se esforçou para empatar e não conseguiu. E a outra você tem um Bayern que em vários momentos das partidas sofreu demais na hora de correr para trás e na hora que o time adversário, seja o Boca, seja o Benfica, acelerou as jogadas pelos lados. E é aí que o Flamengo tem que aproveitar, caras. É nessas bolas, porque eu vi o Bayern de Munique sofrendo muito pra defender. Principalmente no jogo contra o Benfica. E tinha hora que o Benfica ficava no mano a mano, assim, com o Neuer, cara. E o Neuer ficava tipo um líbero, porque já sabia que ia ter uma bola esticada. Só que o Benfica errava muitos passes. Errava muitos passes nessa bola. Se fosse tipo um Botafogo da vida, o Botafogo faz isso muito bem, cara. Essas transições, se fosse com o Botafogo, tinha tomado os 3
3 gols, cara. Mas eu acho que o Flamengo vai aproveitar muito bem essas bolas. E o volume que o VSR falou aqui, eu assisti o jogo. É aquele volume de jogo que a gente vê no jogo do Flamengo quando tem um time fechado ali atrás. Mas enfim, rapaziada, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like. E se você puder hypar esse vídeo, cara, não custa nada, é só você clicar aí em hypar e você poderá estar ajudando aqui demais o canal, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.